É fundamental a comunicação agora, quando a criança relata o abuso ou o adolescente, e agora não há contato. Nós estamos também, acabamos de falar com a Ana a respeito da profissão do dentista, em relação às denúncias, né, que são feitas nos abusos contra crianças e adolescentes, e agora, nesse momento, como adequar as políticas públicas e atender este público? Sim, Eu quero ver as duas. A gente ficou esperando para ver É. o que devia falar. Ana, por favor. Obrigada, Bruna. Então, Joel, é interessante que a pandemia ela tomou conta, né? E aí eu mais uma vez cumprimento o Observatório do Terceiro Setor, o teu trabalho, Joel, porque você sempre traz à tona aquelas questões que são essenciais e que muitas vezes, como a questão do Covid, da pandemia, tomou conta da cena, né, e a questão política, no nosso caso do Brasil, e econômica também, justamente o assunto da infância ficou, da infância e da violência de gênero, da violência doméstica, porque quando existe violência doméstica, em geral, é contra a mulher e contra a criança também, né, as coisas caminham mais ou menos juntas, né? E o que acontece nesse período, além de não se falar do assunto, é um assunto que já não se fala muito, é um assunto tabu, é um assunto difícil para todos nós, é doloroso e acho que às vezes se deixa até de falar porque não se consegue lidar, né, com as emoções que vêm para a gente quando um assunto como esse vem à tona. Então, é um assunto muito difícil já por natureza. Os canais de denúncia podem até estar lá disponíveis, mas como é que a criança vai reagir, como é que ela vai agora nesse período de confinamento, até o processo, por exemplo, de ir para a escola é um espaço importantíssimo, onde os profissionais, os professores podem identificar primeiro a situação, e o outro é o próprio serviço de saúde, e até os serviços de saúde hoje estão completamente voltados para o atendimento da pandemia. Então, os demais assuntos, os demais problemas de saúde, e um problema tão grave como esse, fica despercebido, por um lado, e por outro, ele está aumentado na medida em que as pessoas estão confinadas, sob estresse emocional, psicológico, a falta de, às vezes o problema econômico se agrava, o problema até de alimentação, e tem regiões que as pessoas estão passando fome, né? Não estão conseguindo receber o benefício aí que foi aprovado no Congresso. Então, tudo isso contribui tanto para que aumente a incidência, quanto, além de aumentar a incidência, ela não é reportada. Então, se a gente não tiver setores da política pública, né, então, no espaço mais local, né, a escola está afastada, o sistema de saúde está afastado. Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, que seria o terceiro espaço aí de recorrer a esse processo, talvez tivesse que estar mais atento, e o próprio poder público, né, nessas áreas de direitos humanos, educação, saúde, assistência social, precisariam estar ativados, sensíveis, atentos, para que isso pudesse ser identificado e trabalhado, né? E, infelizmente, a sensação que a gente tem é que o problema está aí, mas ele não está sendo endereçado pelas políticas públicas, lamentavelmente. Realmente, as crianças e adolescentes do país não são alcançadas pelas políticas públicas, Bruna, neste momento de pandemia. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que, realmente, assim, como a gente comentou anteriormente, eram problemas que já existiam e agora estão acentuados. Concordo com a Ana Estela, ela realmente... a questão da escola, a gente sabe, como a Ana falou, que o professor é um ator importantíssimo para identificar a violência, muitas vezes é ele que percebe uma alteração de comportamento, ou, por exemplo, a criança que está em situação de trabalho infantil, que está mais cansada, que dorme na sala de aula, ou algum sinal de violência doméstica, de violência sexual. Então, uma vez que a vítima ela está isolada em casa, muitas vezes com o agressor,
realmente fica muito difícil de identificar essa violência. E até aproveitar para divulgar alguns canais de denúncia, como o Disque 100, no caso de criança e adolescente, o Disque 180, no caso das mulheres, tem alguns aplicativos também, como o Proteja, porque muitas vezes aquela família que está sofrendo violência, a mulher e as crianças, realmente, como que ela vai fazer um telefonema, como que ela vai pegar no telefone para fazer uma denúncia se ela está presa com o próprio agressor? Ah, faz pelo aplicativo, faz pela internet, mas muitas vezes aquela família não tem Wi-Fi, não tem internet no celular. Então, é uma limitação muito grande, de fato. Eu acho que a gente vem sofrendo ao longo dos anos uma redução de investimento na assistência social. Acho que a questão do orçamento precisa ser debatida também. A gente sempre acompanha cortes e muita dificuldade até dos serviços funcionarem. A gente conta muitas vezes com a boa vontade ali do profissional da rede de proteção. Eu já cheguei a ver profissional do SEAS fazendo vaquinha e batendo de porta em comércio de bairro para conseguir fazer algum tipo de ação com as famílias. E, então, realmente, a gente precisa, lógico, da mobilização da sociedade civil, nós todos, como sociedade, nos engajarmos nisso, as famílias, mas também o governo precisa responder com a política pública. Eu fiz um exercício essa semana de ligar para alguns conselhos tutelares de São Paulo. Nós temos 50 conselhos tutelares em São Paulo, eu liguei para alguns deles para entender como que estava a situação, ouvir um pouco esses profissionais. E todos eles, eu conversei com 10 relataram que há um aumento, sim, de denúncias de violência doméstica, de negligência, maus tratos e abuso sexual. Mas até um outro recorte, assim, essa questão da invisibilidade até da violência contra a criança e contra a mulher, porque são os mitos que a gente tem, né? A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou, enfim, né, que a família tem que resolver em casa, que uma palmada não faz mal. Então, muitas vezes, a própria comunidade se sente intimidada ou até por acreditar nesses mitos, a gente acaba interferindo muito pouco. Então, eu fiz uma pergunta para eles em relação à exploração sexual, que é o que muita gente conhece como prostituição infantil, que a gente não usa esse termo por ele ser inadequado, porque a criança e o adolescente, por estarem em fase peculiar de desenvolvimento, eles não têm como fazer essa escolha pela exploração. Mas, enfim, só para elucidar um pouco a expressão, que às vezes confunde com abuso sexual. E eu fiz a pergunta em relação à exploração, a gente vem acompanhando com diversas organizações como a Plan International, como o Instituto Liberta, que atuam contra a exploração sexual, e a gente vem ouvindo relatos de que é um fator de risco durante a quarentena, e o que a gente ouve dos profissionais, não aumentou a denúncia, não, a gente não sabe, porque é isso, né, muitas vezes as pessoas nem sabem que aquilo é uma violação.